E aí galera, hoje tem super vídeo para vocês. Vamos fazer a correção de 20 questões importantíssimas para você que se prepara para fazer a prova do Colégio Naval e da EPICAR. Então não fica de fora dessa, vem com a gente, deixa o like, se inscreve porque de onde veio essa tem muito mais esperando por vocês. Solta a vinheta! Fala, gente. Vamos então corrigir aí mais essa bateria aí de questões, tá? Diversas delas de bancas muito importantes de concursos, e a gente vai mostrar, a gente vai ver aí que essas questões podem ficar extremamente fáceis, tá? Se a teoria for devidamente abordada, ok? Beleza. Vamos lá. Primeira delas, questão de Cefet. No sistema de numeração de base 2, o numeral mais simples de 23 é... Gente, o sistema, aqui eu estou tratando de base de numeração. O 23 ele está escrito na base 10. Eu quero passar ele para a base 2. Se eu vou passar o 23 para a base 2, o que eu escrevo na base 2 significa que eu estou agrupando de 2 em 2 unidades. Então, o número é chamado de binário, tá? O que é um número binário? É aquele número que é representado apenas por dois dígitos diferentes, que é o 0 e o 1, tá legal? Como é que eu faço para passar o 23 para a base 2? Eu vou fazer o seguinte, reparem aqui, eu quero passar o 23 para a base 2. Então, eu vou pegar o 23 e vou dividir sucessivamente pelo 2. Por quê? Porque o maior resto possível numa divisão é o divisor menos uma unidade. Por isso que o maior dígito possível dentro de uma base de numeração vai ser o número que antecede aquela base. No caso do sistema binário, o maior dígito possível vai ser o 1. Tá ok? No caso do sistema de numeração decimal, o maior dígito possível é o 9. Reparem que esse 23 aqui, se eu fosse aumentando de 1 em 1 unidade, eu chegaria a 28, a 29, mas aqui não poderia passar de 9. Para eu passar do 29 para o 30, essas 10 unidades que ficariam aqui na primeira ordem já viram uma unidade para a ordem imediatamente seguinte. Por isso, 2 viraria 3. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve isso daqui? Fiz as divisões sucessivas pelo 2, eu vou chegar num valor que eu não posso mais dividir por essa base. Não posso mais dividir pelo 2. Então, eu vou pegar esse último quociente e vou aqui, ó, em ordem inversa, pegando todos os restos. O 0 e todos esses daqui, mas na sequência inversa. Então, eu monto aqui, ó, 1, que é o meu último quociente, depois a sequência dos restos, ó, 0, 1, 1, 1, tá aqui, ó, 0, 1, 1, 1. Isso daqui é o meu número escrito na base 2. Agora, para quem tiver aquela curiosidade, e é sempre importante a gente ter esse tipo de dúvida, entendi o que tem que fazer, mas a famosa pergunta, por que é que eu faço assim? Por que que esse tipo de sistema me leva à resposta que o exercício está pedindo? Reparem que fazer a divisão sucessiva já me respondeu o exercício. Esse é o método. Se eu fizer as divisões sucessivas, pegar esse valor e a sequência invertida dos restos, eu já tenho a minha resposta. Mas, gente, entender matemática significa a gente entender de fato o processo, significa entender por que aquele processo nos serve, por que aquilo nos leva à resposta. Tá beleza? Então, vamos lá. Olhem aqui, eu pego o último quociente. Eu não posso mais dar sequência na divisão, a não ser que eu fosse envolver valores decimais. Vamos fazer aqui a prova real de cada continha dessa de divisão. 1 vezes 2, 2. Mais o 0, cheguei aqui. Perceberam? Agora, 2 vezes 2, 4. Mais o 1, 5.
Perceberam como é que eu estou subindo a escada? E se eu fizer assim, ó, 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. 11 vezes 2, 22, mais 1, 23. Por isso que eu vou botando aqui no sentido inverso, porque eu estou subindo essa escada daqui. Eu estou aqui fazendo exatamente a prova real de cada continha dessa de divisão. Se eu só fizesse a primeira conta e fizesse a prova real, eu chegaria novamente no 23. Como eu fiz sucessivas divisões, eu vou fazendo aqui, ó, de baixo para cima até chegar novamente no número original. E isso é exatamente o método que eu uso para quando eu tenho um valor numa base qualquer, para passar esse valor para a base 10. Reparem, esse 1 é esse daqui. O método é, eu pego esse valor, multiplico pela base e depois somo com esse número daqui. A resposta eu multiplico pela base e somo agora com esse valor daqui. Então, à medida que eu vou fazendo isso, eu estou fazendo justamente esse processo daqui, ó. Esse 1 vezes esse 2, 1 vezes 2 dando 2 mais 0, é justamente isso aqui, ó. 1 vezes 2, 2, mais o resto, 2. Agora, depois que eu somei com 0 aqui, 2 mais 0 dá 2. Essa resposta é que eu vou seguir multiplicando pela base. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, 4, mais o resto, 5. Tá ok? Então, é importante a gente entender todo esse processo daí. Mas vamos lá, vamos seguir praticando mais a resposta dessa questãozinha daí, resposta B de bola, e reparem que é bem simples. É eu pegar o número que está na base 10 e fazer as sucessivas divisões pelo 2, tá ok? Depois pegar o último quociente e vir rebocando aqui os restos na ordem invertida, tá bom? Beleza. Mas é sempre bom a gente gastar um pouquinho de tempo a mais para vocês entenderem bem todo esse procedimento, tá? No mais, gente, a gente tem as aulas sobre base de numeração e sobre qualquer assunto que venha a ser tratado nessa bateria de questões. Quem tiver dúvida, assista essas aulas que lá vai estar muito bem detalhado, ou se quiserem, postem nos comentários. Peçam lá nos comentários para a gente produzir um material específico sobre um determinado assunto, tá? Ou reforçar um determinado assunto, tá legal? Beleza. Vamos seguindo então? Vamos para a segunda questãozinha. Agora a gente vai tirar de letra também uma questão de Cefet. A tabela abaixo está escrita no sistema binário. Como eu havia dito lá em cima, o que é o sistema binário? É o sistema de numeração da base 2. Ok. Então, tá aqui. Eu tenho esses diversos números todos escritos no sistema de numeração da base 2. Reparem que utiliza apenas 2 dígitos, o 0 e o 1. Ok, eu tenho que descobrir esse valor daqui. Gente, só um detalhe. Reparem, eu reescrevi a tabela aqui. Essa tabela, ela tem exatamente 4 linhas por 4 verticais. É uma tabela 4x4. Então, ela tem 16 valores possíveis. Só que quando você fizer a conversão de cada um desses valorezinhos aqui para a base 10, lembrem, qual é o método? Eu pego aqui, ó, multiplico pela base, pego esse produto, somo por esse valor, vai me gerar uma resposta. Essa resposta eu sigo multiplicando pela base e aí somando por esse novo valor aqui. Faço mais uma vez e encerro exatamente quando eu somar por esse valor daqui. Tá legal? Professor, posso encerrar quando eu multiplicar esse valor por esse? Não, você só encerra quando somar aqui. Justamente por esse motivo, esse valor daqui, ó, ajudando a interpretar um pouquinho esses valores, olhando para a base 2, que a gente está acostumado a sempre fazer a conversão para a base 10, mas é importante a gente aprender a interpretar também em outras bases. Vamos lá.
Olhe por que esse é 10 e esse é 11. Justamente é a diferença dessa unidade daqui, ó. Na verdade, do último não, da unidade da primeira ordem. Lembrem que ordem é vista da direita para a esquerda, ok? Beleza. Então vamos lá, seguindo. Dessa forma, a gente analisando então aqui esses números, cada qual convertido para a base 10, a gente vai ver que tem todos os 16 números, à exceção do próprio 16. Se a gente pegar esse 16 aqui e converter para a base 2, como é que a gente faria isso? Utilizando o mesmo método lá da primeira questão, as divisões sucessivas por 2. Obteríamos esse valor daqui, ó, 1 seguido de 4 zeros, tá bom? Ou 10.000 na base 2, tá legal? Para a gente treinar essa comparação aí desses valores, vamos utilizar, por exemplo, aqui o 100 e o 101, ambos na base 2. Se eu pego 1 vezes 2, 2 mais 0, 2. Sigo agora com esse resultado. 2 vezes 2, 4. Somo com esse 0 daqui, continuando no 4. Reparem que a diferença daqui para cá vai ser justamente esse algarismo daqui, que aí no final o 4, ao invés de ser somado com 0, vai ser somado com 1, gerando 5. Tá legal? Beleza. Seguindo. Questão número 3. Quantos números inteiros escrevemos de 72 a 243? Olha só, gente. Inteiros de 72 a 243, basta eu fazer o seguinte. Eu quero incluir os extremos. Reparem que se eu falo de 72, eu estou levando em conta o 72. Se eu falo a ou até 243, eu também estou levando em conta o extremo maior, que é o 243, tá bom? Então, quando você inclui os extremos, basta você fazer o maior menos o menor e somar uma unidade. Então, 243 menos 72, mais 1, igual a 172. Então, 172 valores inteiros, tá bom? Seguindo. Questão número 4. Quantos números inteiros há entre? Reparem, agora a gente está usando a palavra entre. Bem, entre 53 e 102. Se é entre, eu não estou levando em consideração nem o 53, nem o 102. Então, eu vou fazer maior valor, menos o menor, menos uma unidade. Então, vai ficar 102 menos 53, menos 1, gerando 48 valores inteiros de resposta. Tá bom? Seguindo. Quantos valores inteiros agora há de 120, inclusive? Reparem que eu ainda botei a palavra inclusive aqui em caixa alta, tá? A 207 exclusive. Então, aqui eu incluo um extremo e excluo o outro. Quando eu levar em consideração apenas um dos extremos, então é muito simples. Basta eu fazer o maior menos o menor. Tá aqui. 120 está dentro, 207 está fora. Então, vai do 120, inclusive, até o 206, que é o maior inteiro aqui, antecedendo o 207. Então, vou fazer 207 menos 120 e fechou. 87 unidades. 87 unidades não, 87 valores inteiros. Tá, beleza? Ok. Estão vendo que é fácil, é só recapitulando aí. Essa questão de quantidade de números, tá? De um extremo até o outro, se eu considerar os dois extremos, eu faço maior menos o menor e somo uma unidade. Se eu desconsiderar os dois extremos, maior menos o menor e subtraio uma unidade. Agora, se eu considerar um e o outro não, basta fazer o maior menos o menor valor, tá ok? Questão de número 6. Quantos algarismos utilizo? Reparem que agora eu já estou perguntando, não são quantos valores, quantos algarismos.
tá? Eu utilizo para escrever os números de 25 a 280. Continua valendo aquela proposta de incluir ou não os extremos. Nessa interpretação daqui, de 25 está dentro, a ou até 280, 280 também está dentro. Agora, eu não quero saber ali quantos números, eu quero saber quantos algarismos eu gasto para escrever todos esses números. Vamos lá? Bem, o que eu vou fazer aqui? Vou analisar primeiro de 25 a 99. Por que eu fragmento nessas categorias? Porque de 25 a 99 vão ser todos os meus valores, todos os meus números que vão pertencer a esse intervalo, mas que tem 2 algarismos. E depois aqui, de 100 a 283, serão todos os valores que possuem 3 algarismos cada um, ok? Reparem, aqui o valor, fazendo uma pequena correção aqui não é de 25 a 280, de 25 a 283, está ali, corrigido. Então, de 100 a 283 vai ser o meu total de valores que possuem 3 algarismos cada um, tá bom? Então, vamos analisar essa primeira parte daqui. Primeiro, vou analisar a quantidade de números. De 25 a 99, inclui os 2 extremos, então vai ser maior valor, 99, menos o 25, mais uma unidade. Isso vai me dar um total de 75 números de 2 algarismos cada. Como a questão pede o cálculo da quantidade de algarismos, como a questão está pedindo isso, quantidade de algarismos está ali sublinhada, eu vou agora multiplicar. Se eu tenho 75 valores, cada valor desse apresenta 2 algarismos, eu vou multiplicar por 2. 75 valores de 2 algarismos vai me gerar 150 algarismos. Aqui, 180 a 283. Vou fazer maior menos o menor, mais uma unidade. Então, vou obter aqui 184 números de 3 algarismos cada um. Reparem que aqui são todos centenas. Então, 184 vezes esses 3 algarismos, 552 algarismos, ok? Somando esses dois valores, eu vou ter aqui 552 mais 150, um total de 702 algarismos. Percebam, quando eu perguntar a quantidade de algarismos, eu vou fazer aquele mesmo procedimento de analisar inicialmente se entram os extremos, se entra só um ou se entram os dois, calcular a quantidade de números, tá? E depois multiplicar pela quantidade de algarismos. Mas para fazer isso, eu tenho que fragmentar em faixas de números que só possuem um algarismo, de números que só possuem 2 algarismos, 3, 4 e assim sucessivamente. Tá legal? Vamos lá, questão 7. Reparem que essas questões estão graduando de acordo com a dificuldade. Se a gente fizer essas questões exatamente na ordem como elas aparecem, a dificuldade não vai ser grande, porque cada questão anterior acaba sendo um pré-requisito para a questão seguinte. Tá legal? Questão número 7. Os números naturais mn são formados por 2 algarismos não nulos. O que seriam algarismos não nulos? Eu não posso envolver o zero. Beleza. Então tá lá, deixar bem sublinhado aí. Quando vocês estiverem resolvendo uma questão, o passo mais importante é justamente esse início. É a leitura com calma do enunciado, é vocês sublinharem, destacarem, não tentem memorizar, destaquem ali no enunciado expressões, palavras que são chaves na hora de vocês resolverem. Então, eu tenho aqui os números naturais mn. Todos os dois são formados por 2 algarismos não nulos. Se os algarismos de m são os mesmos algarismos de n na ordem inversa, vamos traduzir isso daí, vamos dar um exemplo. Se m, por exemplo, vamos botar aqui, se m, por exemplo, fosse 17, o n seria 71.
ok? São 2 algarismos, só que a ordem inversa desses algarismos, do M para o N, ok? Mas a gente ainda não sabe, a gente só sabe dessa condição, mas não sabe quais são os números. Então, M mais N é necessariamente múltiplo de, seguindo aqui. Vamos lá. Eu vou dizer que o M é igual a AB. Isso daqui não é A vezes B. São 2 algarismos. Como eu não sei quais são, eu estou chamando de algarismo A e algarismo B. Pela própria condição do enunciado, se M é isso, N será um número formado pelos mesmos 2 algarismos, só que os algarismos em ordem trocada, em ordem inversa. M igual a AB, N é igual a BA. Ok. A gente sabe que esse algarismo B está na ordem das unidades simples e o algarismo A está na ordem das dezenas. Então, eu vou fazer aqui, 10A mais B, ou seja, o valor relativo de B é o próprio B. E o valor relativo de A vai ser 10 vezes A. Aqui, valor relativo de B já passa a ser 10B, porque ele está na casa das dezenas, e o A, né, das unidades simples continua sendo o próprio A. Bem, se eu somar M com N destrinchado dessa maneira daqui, olha o que vai acontecer. M é igual a 10A mais B e o N é igual a 10B mais A. Seguindo, 10A com esse A daqui vai me gerar 11A. 10B mais esse B daqui vai me gerar 11B. Se eu botar esse 11 em evidência, eu tenho 11 que multiplica alguma coisa. Esse alguma coisa é o A mais B. Reparem que eu continuo sem saber qual é o valor de A, qual é o valor de B, qual é o valor da soma de A com B, mas eu sei que se eu somar M com N, obrigatoriamente a resposta vai me gerar um múltiplo de 11, ok? Então, é só eu chegar lá, aqui, é necessariamente um múltiplo de 11. Está ali a resposta. Gente, todas as vezes que estiverem resolvendo uma questão, seja da mais fácil a mais difícil, terminou a resolução, volta lá e verifique exatamente o que está sendo pedido. E já vi muita gente boa perder questões em concurso por conta desse detalhe. A pessoa resolve a questão inteira. Aí chegou lá, a resposta dava 3, mas alguma coisa no final pedia para calcular o dobro desse valor. Aí lá na letra A estava o 3, e ao invés da pessoa marcar o 6, que seria o dobro, que seria a resposta correta, ela não olha o que está sendo pedido, só resolve e chega lá nas opções e marca. E na grande maioria das vezes, uma questão ao ser montada, não é colocado lá a opção correta e depois o autor da questão chuta quaisquer valores para as outras opções. Não. Todas as outras opções, em geral, têm o porquê de ser. Geralmente abordam um erro, algum tipo de erro clássico que o aluno comete. E aí o autor da questão resolve aquela questão cometendo propositadamente esse erro clássico para ver que resposta ele chegaria. Então, quando você acha determinadas alternativas e acha, não, com certeza é a certa, que senão seria muita coincidência, tomem cuidado, tá bom? E um desses cuidados é terminou de resolver, volta lá e relê exatamente o que a questão está pedindo, tá bom? Vamos lá. Passando agora, questão de número 8. Essa questão foi cobrada na UERJ, tá? É uma questão muito inteligente, é uma questão muito bem montada, mas é fácil de resolver. No triângulo desenhado abaixo, os pequenos círculos deverão ser preenchidos com os algarismos significativos de 1 até 9, sem repeti-los, de modo que nos vértices sejam colocados os algarismos 7, 8 e 9. Vocês vão reparar que eles já estão ali distribuídos, o 7, o 8 e o 9, o 9 está aqui no topo. E que a soma dos algarismos dos 4 círculos em cada lado tenha sempre o mesmo valor. Ora, quando a gente lê um enunciado nesse tom,
dá uma sensação da gente, de repente, não saber nem por onde começa. Aí é que está a grande situação. Exercícios desse tipo vão causar esse impacto inicial. Você vai se acalmar, você vai ter treinado bastante, e aí você vai ver que é só pegar e reler pausadamente e ir extraindo o que o enunciado está te fornecendo, as próprias dicas que o enunciado está te fornecendo, e você vai ver que o exercício se torna extremamente fácil. A questão aqui não é o cálculo em si. Reparem que aqui a gente está falando de soma, e a gente está falando aqui de, em que a soma, né, desses valores em cada lado desse triângulo, e a gente está falando de soma de valores bem simplórios. Então o problema daqui não são cálculos, é a interpretação do enunciado. Vamos lá? Vamos trabalhar juntos nisso daí? Vocês vão ver que é fácil. E aí vocês vão começar a achar fáceis diversas outras questões desse tom. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Ok, aqui eu tenho o triângulo. Lembrem, eu tenho dos números de 1 até 9. Eu tenho 9 lacunas aqui. 3 delas já estão o quê? Preenchidas, que são os extremos. Agora, eu preciso preencher isso daqui com os números que faltaram, que é de 1 até 6. 7, 8 e 9 já estão lá. Mas de maneira que, quando eu jogar dois valores aqui e somar esses 4 números, a soma com esses 4 valores aqui tem que dar a mesma coisa. E também tem que dar o mesmo resultado de quando eu somar esses valores. Então, por exemplo, se eu jogo aqui o 5 e o 1, se eu somar 7 com 1, com 5, com 9, eu tenho que achar a mesma resposta para somar 9 com 8 mais os dois valores que eu jogar aqui. Então, eu tenho que montar essa combinação de maneira que esse triângulo atenda à condição do problema lá em cima. Mas como é que a gente monta esse tipo de combinação? A gente pode ou ficar fazendo inúmeras combinações aqui, né? Isso vai dar um certo trabalho, a gente vai perder um certo tempo. Às vezes, quando você está terminando, aí o último número que você encaixa desestrutura todo o restante que você fez, aí você tem que recomeçar. Ou a gente pode organizar uma maneira melhor estruturada. Olhem só. Aqui eu refiz aquele triângulo, tá igualzinho, reparem que o desenho tá perfeito, tá ok? Qualquer coisa que vocês achem que o desenho esteja mal feito, com certeza é algum problema de vista. Vamos lá, brincadeira, gente. Então, olha como é que eu vou fazer a distribuição. Reparem que eu tenho que me preocupar com a distribuição aqui, ó, desses dois valores. Mas eu também não posso descartar os extremos, porque os extremos são diferentes. Reparem que aqui eu vou ter, para começar, a soma de 9 com 7. Aqui eu já vou ter a soma de 9 com 8. Então, vamos fazer essas três somas aqui. Se eu fizer 7 com 8, 7 com 9 e 8 com 9, eu vou ter em ordem crescente as somas 15, 16 e 17. Então, reparem que aqui eu começo com 15, aqui no 7 com 9 já vai dar 16, e aqui 17. 9 com 8, 17. Então, obviamente, eu tenho que fazer uma combinação menor de valores para essa lateral do que para essa outra daqui. Então, como é que eu monto essa combinação? Bem, os meus valores de referência já estão aqui, que é a soma dos dados que eu tenho até o momento, tá ok? Então, elas diferenciam exatamente de uma unidade de uma para outra. Aí me sobrou aqui para distribuir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem se eu fizer a seguinte combinação. 1 mais 5 dá 6. Está aqui, ó. 3 mais 4 vai me dar 7. E 2 mais 6, 8. Eu combino todos os 6 valores, tomados 2 a 2, de modo que a soma entre eles diferencia exatamente dessa uma unidade. Aí dá para eu fazer as devidas compensações aqui. Vamos lá, esse menor daqui, eu faço o casamento dele com a maior opção, que no caso seria o 17.
Esse intermediário, eu faço o casamento dele com o 16, e o maior, que é o 8, que é a soma de 2 com 6, eu faço a junção dele com esse daqui, ó, com a lateral onde está posicionado 7 e 8. Então, reparem, se aonde está 7 e 8, que já dá 15, eu posicionar o 2 e o 6, eu vou ter 15 mais 8. 15 mais 8 está aqui, vai dar 23. Agora, se esse menor daqui, que é o 6, eu somo ele com a maior parte, que é o 17, ou seja, essa lateral daqui onde já tinha o 8 e o 9, eu vou obter também exatamente o 23. E o intermediário, eu fico aqui com o intermediário. 3 e 4 está aqui, eu vou colocar na lateral onde tem o 7 e o 9. 7 mais 9, 16. 3 e 4, 7. Aqui 7 com 16, 23. Está lá a distribuição. Agora, o que ele pede? Ele pede para entregar esse desenho aqui como resposta? Não. Ele pede para agora definir que soma seria essa de qualquer uma dessas laterais. Está aqui a resposta, 23. Ok? Então, mais uma vez, é um exercício que ele exige mais de você o teu poder, obviamente, de interpretação e de organização. Isso é válido para toda a tua sequência de estudos. Quando você estiver se preparando para uma prova de concurso, para uma prova do colégio, tem muito aluno que às vezes estuda muito. Isso é bom, isso é legal, mas se ele não estruturar o estudo dele de uma maneira organizada, inclusive na resolução das questões, se ele não estiver resolvendo aquilo de uma maneira bem estruturada, ele acaba gastando muito tempo e não sendo produtivo. Tá certo? Seguindo aqui, vamos lá. Olha lá, questão da EPICAR. O produto de um número inteiro A de 3 algarismos, eu não sei que número é, mas a primeira dica que eu tenho sobre ele é que ele apresenta 3 algarismos. Vou marcar aqui, ó, sublinhar 3 algarismos. O produto desse número A por 3 é um número terminado em 721. Então, termina em 721. Qual é o número que termina em 721? O 721 termina em 721. Por exemplo, vamos botar aqui, ó. O próprio 721 já é um número que termina em 721. Tirar aqui, ó. Afastar um pouquinho para cá. Agora, se for o número 4.721, termina? Termina. Se for o número 43.721, tá lá. Então, a dica é essa. Então, percebam que as dicas são fáceis. Não tem o que a gente dificultar aí. A soma dos algarismos de A vai valer. Isso daqui é um exemplo. Só que o que eu preciso descobrir é o que está aqui antecedendo 721. Tá ok? Não sei quantos algarismos existem aqui, nem quais são eles. E eu só tenho essas dicas. Vamos lá, vamos começar a botar elas no papel e desenvolver aí a nossa resolução. Seguindo, bem, A é igual ao produto de A é igual ao número de 3 algarismos, perdão, x, y, z. Então, lembrando, aqui não é x vezes y vezes z. Aqui é apenas o esboço hipotético dos 3 algarismos de A. Afinal de contas, A é um número de 3 algarismos. Enunciado já coloca essa pista daí para gente. Eu multiplico o A por 3. Então, está aqui, ó, x, y, z vezes 3. E sei que o término dessa conta vai me gerar um número terminado aqui em 721. Montando aqui, nós vamos multiplicar 3 vezes z, afinal de contas a gente começa a multiplicação pela ordem das unidades, tá? Só que ao multiplicar 3 vezes z, reparem que a resposta teria que dar 1, o que seria inviável, ou um valor terminado por 1. Se você fizer lá a tabuada por 3, você vai ver que a única possibilidade disso acontecer seria o z sendo 7. Porque se você fizer lá 3 vezes 1, vezes 2, até 3 vezes 9,
você vai verificar que a única opção que gera um resultado terminando em 1 é o 3 vezes 7, que vai dar o quê? Vai dar 21. Ora, deu 21, vai subir 2. Ficou aqui, ó, 3 vezes 7, 21, ficou 1 aqui, sobe 2. Agora, a gente vai multiplicar o 3 por um outro algarismo, somar 2 e vai me gerar algo terminado em 2. Bem, para somar 2 e gerar algo terminado em 2, em outras palavras, se eu tirasse esse 2, teria que dar algo terminado em 0. A única possibilidade disso acontecer seria se fosse 3 vezes 0 ou 3 vezes 10. Como o y não pode ser 10, porque o y representa apenas um algarismo, então y vai assumir o valor de 0, ok? Que olha lá como é que dá certo. 3 vezes 0, 0, mais 2, está aqui, ó. Por enquanto eu estou seguindo a terminação, ó. Termina em 721, estou fazendo de trás para frente, ok, dando certo ali. Reparem, quando eu falo assim, tal número serve porque dá certo, então ele é a resposta, isso não é suficiente. Aquele número pode servir, mas eu tenho que de alguma forma verificar se não há outro tipo de opção. E é o que a gente está fazendo aqui, tá bom? Seguindo, 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. Agora eu preciso multiplicar o 3 por x, obtendo o valor 7. Reparem que agora o próximo algarismo que eu preciso aqui é o 7. Ou 7 ou algo que termine em 7. Porque quando eu falo, a resposta termina em 721. Não é necessariamente 721, tá bom? Termina em 721, eu posso ter mais algarismos daqui para frente. Bem, então 3 vezes alguém para dar um valor terminado em 7, quem é a minha resposta? Vai ser o 9. 3 vezes 9 é a única opção dentre estas que vai me gerar algo terminado em 7. 3 vezes 9, 27. Aqui vai ter um 7 e aqui o 2. Então, eu vou ter como resposta o número 2.721. Tá legal? Somando isso daí, reparem que a pergunta não é para você obter esse número daqui. É apenas para descobrir quais são esses algarismos. Claro que obter o número aqui, apesar de não ser a resposta, vira uma consequência da nossa resolução. Somando aqui z mais y mais x, eu tenho aqui, ó, o x valendo 9 e y 0, z igual a 7. Somando isso, eu obtenho a resposta 16. Tá legal? Seguindo, então, para a 10ª questão. Questão também da banca Cefet, e diz o seguinte: qualquer bebida extraída de uma máquina custa R$1. Se a máquina só aceita moedas de 10, 25, 50 centavos e a própria moeda de R$1, de quantas maneiras distintas pode-se pagar uma bebida nesta máquina? Existem várias maneiras, né, de você resolver esse exercício, de você organizar a tua resolução. Bem, aqui a gente pode, por exemplo, para a gente não se perder, porque no início do exercício você começa a pensar em uma série de combinações. E depois você não sabe se você está repetindo alguma ou esquecendo de alguma outra. Aí você pode errar ali por uma pouca coisa, mas tem diversos concursos, diversas bancas, que as questões botam as opções muito próximas umas das outras. Então, você chegar na quase resposta não é suficiente. Eu chego ali na quase resposta, olho para as opções, vejo a mais próxima e marco. Isso, às vezes, te gera o erro, tá bom? E gera você perder uma questão que daria para você garantir o acerto com tranquilidade. Então, olha aqui uma sugestão. Monta-se uma tabela, onde aqui eu tenho as opções das moedas de 10 centavos, 25, 50 e de R$1. E começo a distribuir as opções por um dos dois extremos. Quais seriam os extremos? Ou pagar tudo em moeda de 10 centavos, está aqui, e aí seriam 10 moedas
né, de 10 centavos, e eu não utilizaria nenhuma moeda dos outros valores. Claro, porque 10 de 10 centavos já me dá o valor de R$1, que é o valor lá da bebida. Ou então, o outro extremo, pagar tudo com apenas uma moeda de R$1. Se eu tivesse a moeda de R$1, eu elimino todos os outros problemas. Não dependo de ter moeda de nenhum outro valor. Tá ok? Beleza. E entre um extremo e outro é o que a gente vai devagar agora. Repare, posso pagar tudo, fazendo aqui de trás para frente, posso pagar tudo com uma moeda de R$1 ou posso passar para cá. Bem, se eu não tiver a moeda de R$1, eu teria que ter, se eu quisesse pagar tudo com moedas de 50 centavos, duas moedas de 50 centavos. Se eu tiver essas duas, eu não preciso ter aqui, nessa linha, moedas de nenhum outro valor. Se eu tiver apenas uma moeda de 50 centavos, eu precisaria ou de mais duas de 25, ou aqui outra opção, uma moeda de 50 centavos e 5 de 10. Tá legal? Agora, reparem que eu não consigo fazer a combinação de 50 centavos, 25 e 10, porque não daria valor redondo. Se eu pegasse uma de 50 centavos, me faltariam 50 centavos para pagar a bebida. Esses 50 centavos que faltam, eu não consigo compor misturando moedas de 25 e moedas de 10. Porque se eu tiver uma moeda de 25, vai faltar 25 centavos. Ou eu utilizo mais uma moeda de 25, ou eu não consigo montar 25 centavos só com moedas de 10. Tá legal? Então são essas observações que eu preciso ter para compor aqui a minha tabela. Seguindo aqui, por exemplo, aqui embaixo já eliminei todas as possibilidades em que eu utilizaria moedas de 50 centavos. São duas possibilidades utilizando apenas uma moeda e uma possibilidade utilizando as duas de 50 centavos. Agora vamos partir para a de 25. A de 25, ou eu componho duas de 25 com a de 50, e essa possibilidade aqui já foi analisada. Reparem que cada linha dessa define exatamente uma possibilidade. Ou agora eu utilizo pagando tudo em 25 centavos. Tem aqui, 4 de 25. A outra opção seria eu ter duas de 25, dando 50, e compor os outros 50, de que maneira? Com 5 moedas de 10 centavos. Reparem que analisando tudo isso, eu tenho exatamente aqui, 1, 2, vou ter exatamente 7 linhas, convergindo em 7 possibilidades. Tá bom? Essa observação daqui é justamente de você ter a referência ou de começar por aqui e vir descendo, ou de começar por aqui, tendo em mente que os dois extremos ou pagar tudo com a menor moeda e utilizar somente a de 10 centavos, ou pagar tudo com a moeda de R$1, que seria a maior moeda, tá bom? Ou a moeda de maior valor. Seguindo, vamos então para o próximo? Vocês veem que a dificuldade está mais na maneira de você organizar o teu exercício. Essa questão 11 aqui foi cobrada na banca do Colégio Naval e trata aqui de múltiplos. O número de múltiplos de 12 compreendidos entre 357 e 3.578 repare, antes da gente elaborar uma maneira efetiva, uma maneira própria de resolução dessa questão, o aluno desavisado, ele lê uma questão desse gênero, ou ele vai desistir de fazer, ou ele vai ter um trabalho gigantesco, porque ele vai imaginar o seguinte: bem, eu tenho que imaginar aqui o primeiro múltiplo de 12 que está dentro desse intervalo, que seria aqui no caso 360, e depois ir calculando todos os múltiplos de 12 até chegar a 3.578, ou até chegar no múltiplo de 12, que seria o maior valor possível, inferior a 3.578. Depois contar todos esses múltiplos. Olha aqui, para a cara das opções, olha lá o que eu disse,
as opções são todas muito próximas uma da outra. A menor delas seriam 268 múltiplos. Imagina o trabalho de fazer tudo isso e depois fazer essa contagem. Só para contar já daria um trabalho gigantesco. Então é óbvio que quando a gente se depara com questões desse tipo, quando você olhar para uma questão e perceber, o trabalho é gigantesco, relê a questão e para e pensa. É hora de botar o pé no freio ali e pensar o seguinte: não é isso que a banca quer. A banca, dificilmente uma banca vai cobrar do aluno algo que seja propositadamente muito trabalhoso. A banca não quer testar você se você sabe pegar depois do 360 e ir somando de 12 em 12. Para ver se você consegue fazer as N somas de 12 em 12 e depois fazer essa contagem. Então, quando a resolução te parecer muito extensa, repense, porque com certeza vai ter uma maneira mais simples e mais precisa. Tá bom? Seguindo aqui. Bem, eu tenho que analisar os múltiplos de 12 entre 357 e 3.578. Eu tenho aqui, múltiplos de 12 maior do que esse valor e menor do que esse valor daqui. Para eu começar, eu primeiro tenho que definir qual é o múltiplo de 12 maior e mais próximo a esse extremo daqui. E fazer a mesma coisa para cá, sendo que aqui eu tenho que verificar o múltiplo de 12 menor que esse valor. Para começar, eu faço as divisões desse valor e desse daqui, ambos por 12. 357 dividido por 12 vai me gerar 29 de resposta, resto 9. Ora, se está sobrando 9 unidades, reparem aqui, vamos prestar bastante atenção qual é a diferença desse resto para esse resto daqui. 3.578 dividido por 12 deu 298, resto 2. Mas qual é a diferença de como eu vou interpretar esse resto e de como eu vou interpretar esse resto? Reparem nesse daqui. Bem, aqui está sobrando 2 unidades. Se não tivesse esse resto, significa que o resto seria 0. E aí a divisão seria exata. Mas para eu eliminar esse resto daqui, eu teria que tirar essas 2 unidades aqui desse valor, o que me geraria o valor 3.576. Portanto, 3.576 está aqui, vai ser múltiplo de 12. Se desse valor eu tirar 2 unidades, eu excluo exatamente essas 2 unidades que estão restando, que estão sobrando, e chego no valor 3.576. Tiro as 2 unidades, o resto passaria a ser 0. Então, esse valor passa a ser múltiplo de 12. E esse valor me interessa? Sim, porque ele, além de ser múltiplo de 12, ele é menor do que 3.578, atingindo isso daqui, múltiplos de 12 menores do que esse extremo. Só que aqui o raciocínio já é o inverso, porque sobram 9 unidades, mas se eu tirar as 9 unidades do 357, eu chego a 348. É múltiplo de 12, mas está fora desse intervalo daqui. Então, ao invés de tirar 9, está sobrando 9 unidades. Reparem se eu somasse 3 unidades a esse resto. 3 unidades com 9 vai gerar 12. Se então o resto passaria a ser 12, eu poderia dividir mais uma vez, gerando o que? A divisão exata. Então, nesse caso daqui, ao invés de tirar 9 unidades, eu acrescento o suficiente para chegar a 12. Então, eu acrescento 3 unidades. No caso, 3 unidades aqui significa que eu estou acrescentando previamente 3 unidades aqui. E aí isso vai virar que número? 360, que é múltiplo de 12 e, ao mesmo tempo, é maior do que 357, estando nesse intervalo daqui. Portanto, agora eu releio o exercício da seguinte maneira. Eu quero os múltiplos de 12 que vão desde o 360 até o 3.576.
Bem, como eu só quero os valores que são múltiplos de 12, é como se eu fosse somando de 12 em 12 aqui. A maneira mais simples de fazer isso é, pego isso menos isso e divido por 12. Vamos lá? Perdão, passamos adiante. Se eu pegar isso dali menos isso daqui, vai me gerar 3.216. Tá lá, ó. Esse múltiplo extremo, que é o maior, e esse daqui que seria o menor. Faço a subtração entre eles, encontro 3.216 e vou dividir por 12. Por que eu divido por 12? Porque eu quero somente os múltiplos de 12. Encontro 268 múltiplos. Reparem que a letra A fala exatamente nesse valor. Aqui, ó, vou afastar um pouquinho daqui, ó, para vocês enxergarem melhor. Letra A, 268. Essa é a nossa resposta. Na verdade, essa é uma pegadinha. Você teve todo o trabalho, prestou atenção em tudo, resolveu toda a questão de maneira certa e vai acabar errando. Porque a tua resposta, você tem que somar uma unidade. Por que você tem que somar uma unidade? Porque você vai incluir os extremos. Lembra lá? Tanto o 360 vai entrar, porque é múltiplo de 12, como o 3.576 também vai entrar. Então, depois de calcular todos os teus múltiplos, você tem que somar uma unidade, fazendo com que a resposta seja 269, letra B de bola. Então, muita atenção a esse finalzinho daqui. Reparem, a questão não é difícil, tá? De maneira geral, a única coisa que você vai fazer, eu expliquei aqui de maneira bem esmiuçada, porque é uma banca, né, que geralmente trabalha com questões um pouco mais difíceis, mas de maneira geral, o que você tem que fazer para encontrar os múltiplos entre isso e isso, você vai encontrar o maior múltiplo aqui, o primeiro múltiplo depois de 357, e aí realiza essa divisão daqui, vai encontrar o múltiplo que vem antes aqui de 3.578, e aí realiza também essa divisão daqui. Posto isso, você agora vai calcular os múltiplos de 360 a 3.576. Realiza a diferença entre os valores, divide essa diferença por 12 e aí é que está o detalhe. Você não pode esquecer que como entra os dois valores, tanto menor como maior, são valores que vão fazer parte, né, das possibilidades, eu não posso esquecer de somar uma unidade. Tá legal? Senão eu faço tudo, no finalzinho eu entrego a questão. E aí minha nota vai ser comparada a quem olhou para essa questão e simplesmente não sabia nem começar. Ok? Então, esse final aqui é que faz a diferença entre aquelas pessoas que às vezes estudaram pra caramba, foram para o concurso, tinham domínio do assunto, saíram da prova achando que acertaram praticamente a prova toda e de repente vão ver, não conseguiram passar. São sempre essas faltas de atenções que a gente acaba cometendo às vezes no final da questão. Tá ok? Beleza. Seguindo, questão de número 12, também da banca do Colégio Naval. Vamos lá. Vamos trabalhar com toda a atenção aí nessa questão. Qual é o total de números naturais em que o resto é igual ao quadrado do quociente na divisão por 26? Opa, parando e pensando aí, às vezes você não sabe nem por onde começar, mas você vai lá, relê o enunciado e tenta extrair pelo menos alguma coisa dali. Ele fala qual é o total de números naturais. Então eu preciso de todas as possibilidades envolvendo números naturais que vão atender a essa condição daqui, ó. O resto seja igual ao quadrado do quociente na divisão por 26. Então, peraí, eu já sei que se eu tenho que ter a divisão de alguém por 26. Então, olha lá, eu simplesmente pego o n e divido por 26. N dividido por 26 vai me gerar um quociente Q
e o resto tem que ser o quadrado desse quociente. Afinal de contas, é o que está falando no enunciado. Olha lá. A divisão por 26 está aqui, n dividido por 26. Ainda que eu não saiba o que fazer, como responder ou como resolver a questão, só de olhar para cá, eu já consigo montar esse início. E eu falo também que o resto, que é o que está aqui, é igual ao quadrado do quociente. Está aqui. Esse resto é o quadrado do quociente. Se aqui é Q, o resto vai valer Q ao quadrado. Como é que eu calculo geralmente esse valor daqui? Se eu fosse tirar, por exemplo, a prova real de uma divisão, eu vou multiplicar isso daqui, que é o quociente, pelo meu divisor e vou somar com o meu resto. Então, eu posso dizer que n é igual a 26 vezes Q mais Q ao quadrado. Até esse momento, eu só estou trabalhando com quesitos conceituais. Não estou fazendo nada além disso. Aí chego aqui. O resto máximo de uma divisão, o maior resto possível aqui, é o divisor menos uma unidade. Para quem não lembra disso, é só uma palhinha aí. Se aqui o maior resto possível aqui vai ser 25, porque se fosse 26, eu poderia dividir novamente pelo 26, então não seria resto. Por isso que o maior resto possível em qualquer divisão é o divisor menos uma unidade. Bem, então eu já cheguei à conclusão de que esse resto pode ocupar o valor máximo de 25. E como o resto é Q ao quadrado, eu posso dizer que Q ao quadrado máximo é igual a 25. Se Q ao quadrado máximo é igual a 25, a raiz quadrada de Q ao quadrado vai ser o próprio Q. Então, o maior Q possível vai valer quanto? 5. Agora é só eu montar uma tabelinha aqui, ó, Q valendo 0 até 5. E vou ver que para cada Q desse, eu vou ter um N lá. É só substituir. 0, quando Q estiver valendo 0, aqui vai valer 0, aqui vai valer 0, N vai valer 0. Se Q estiver valendo 1, eu vou ter aqui, ó, 1 no lugar de Q, 1 elevado ao quadrado dá 1. 1 vezes 26 dá 26. 26 mais 1 vai me gerar o quê? 27. Então, o N vai valer 27. Agora, reparem, eu tenho um total aqui de 6 valores, naturais que possibilitam a minha resposta. Olha essa observação, não precisa ser calculado. Por que não precisa ser calculado? Porque eu só quero aqui quais são os valores aqui de Q, ou quantas possibilidades. Então, eu resolvi tudo, eu volto no enunciado e vejo qual é o total de números naturais. Bem, o total de números naturais, eu não estou pedindo quais são eles. Eu só quero saber que para cada Q desse, eu vou obter um número natural possível, que atende a essas condições. Então, a partir do momento que eu encontrei o quantitativo aqui de Qs, eu já poderia responder, que o total aqui são de 6 valores, sem ter que calcular cada um deles. Tá ok? Beleza, então a resposta aqui, letra C de casa, número 6. Aqui, uma observação final é o seguinte. Reparem que se o Q, a letra Q aqui, em algum momento aparecesse, por exemplo, num denominador, eu teria que cancelar esse tipo de valor. Porque quando o Q vale 0, quando o denominador estiver valendo 0, o cálculo se torna impossível, ou uma indeterminação no caso, se for 0 sobre 0. Então, eu tenho que ter esse tipo de observação, porque senão, numa determinada pegadinha, eu observo que aqui teriam 5 valores, mas a minha resposta, na verdade, seria apenas de 5 valores finais, porque eu teria que cancelar o 0. Tá? Então, esse tipo de observação é fundamental.
não foi cobrada nesse nível todo aqui nessa questão, mas se a questão vier ainda cobrando esse grau a mais de dificuldade, a gente está preparado, tá bom? Seguindo lá. Reparem que em cada questão a gente está tentando não só resolver a questão, mas fazer todo um apanhado, né, de uma série de recortes de conceituais, né, e trabalhar toda uma revisão, ainda preparando vocês para qualquer tipo de questão similar que possa vir sendo cobrada. Tá legal? Vamos lá. Quando vocês estiverem trabalhando questões de concurso, é fundamental vocês... resolvi a questão, acertei, entendi. Não somente isso. Tentem olhar para essa questão e ver que tipo de modificações poderiam vir sendo cobradas ali naquela questão. E tentem resolver questões similares a ela, ok? Aqui, Cefet. Determine 3 números naturais consecutivos cujo produto é de 504. Ora, eu preciso ter 3 valores consecutivos que, ao serem multiplicados, deem 504. Uma das maneiras de se fazer isso seria, por exemplo, eu multiplicar ali x, reparem aqui, x que multiplica x mais 1, que multiplica x mais 2. Isso daí são 3 valores consecutivos. Colocaria isso daí igual a 504, que está lá, ó, o produto tem que ser 504, e resolveria isso daqui. Só que isso daqui daria uma equação do terceiro grau. Ao multiplicar esse x por esse, depois por esse, eu obteria ali um x ao cubo, né? E me daria um certo trabalho para resolver. Agora, eu sei que esse tipo de questão, na grande maioria das vezes, vai ser necessário, ou de maneira direta para a resposta, ou pelo menos para subsidiar os dados da minha resolução, eu fazer a decomposição em fatores primos do valor. Então vamos começar por aí. Pode ser que não me ajude em nada, pode ser que me ajude um pouco, e pode ser que já seja a própria solução da minha questão. Vamos lá? Reparem aqui, 504. Fiz a decomposição em fatores primos. Está aqui, ó, 504, começo pelo menor fator primo possível para eu fazer essa decomposição. No caso, como ele é múltiplo de 2, eu posso começar dividindo pelo 2. 504 por 2 vai dar 252. Continuo por 2 aqui, ó, nos próximos. 252 por 2, 126. 126 por 2, 63. Agora eu já tenho que passar para um outro fator primo. Poderia dividir o 63 por 7. Posso. Mas reparem que antes do 7 existe o 3 e o 5. Ele pode ser divisível pelo 3? Ele é divisível pelo 3? É. Então vou fazer por 3. 63 por 3, 21. 21 por 3 vai dar 7. O próximo fator primo seria o 5. Mas eu posso dividir o 7 pelo 5? Gerando divisão exata? Não. Aí eu agora pulo do 3 para o fator 7. Tá? Então, eu dei uma repassada rápida nessa decomposição, mas relembrando, isso está lá na nossa aula sobre números primos, está lá bem detalhado, decomposição em fatores primos, tá ok? Mas qualquer dúvida é só postar aí nos nossos comentários, tá? Ou solicitar e a gente regrava alguma coisa, um treino específico sobre isso daí. Feita a decomposição, eu tenho aqui, na hora de organizar o número, eu tenho que 504 é igual a 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 7. Mas quando eu calculo cada um desses fatores, eu obtenho aqui exatamente aqui, 2 ao cubo é o 8, o 3 ao quadrado é o 9, e eu tenho já o 7 elevado à primeira potência, que é o próprio 7. Está aqui, ó. Então eu tenho produto deles, vai me gerar o 504. Mas eles já são exatamente os números consecutivos. 7, 8, 9. Está aí a minha resposta. Perceberam? Ao invés de fazer de uma maneira extremamente difícil, né, trabalhosa,
que me tomaria tempo e me geraria maior propensão a um erro, eu simplesmente fiz a decomposição em fatores primos e já tenho aqui a resposta. Tá ok? Beleza. O produto dos divisores inteiros de 144 é... Vamos lá, vamos calcular isso daqui. Primeira coisa para eu fazer isso, para eu achar essa resposta, é fazer a decomposição de 144. Bem, depois da colher de chá lá na questão anterior, vamos agilizar um pouquinho mais aqui. A decomposição de 144, eu obtenho exatamente esse padrão de fatoração. 144 é igual a 2 elevado à quarta vezes 3 elevado ao quadrado. Para eu calcular aqui a quantidade de divisores de n, a quantidade de divisores naturais de 144, bastaria eu somar uma unidade a cada expoente daqui e depois multiplicar com as minhas respostas, ok? Os resultados obtidos. No caso de 144, eu sei que eu obteria aqui exatamente 15 divisores naturais. Se a pergunta fosse quantos divisores naturais, 15. Se a pergunta fosse o total de divisores inteiros, bastaria multiplicar isso daqui por 2. Ok. Mas reparem, olha a minha pergunta. O produto, eu estou pedindo o produto. Eu não estou pedindo quantos, eu não estou pedindo quais são, nem soma. Estou pedindo exatamente a multiplicação de todos esses divisores. Olhem para cá. Reparem que essa coluna daqui, para quem tiver a tentação de sair multiplicando todos esses números, isso daqui não abarca todos os divisores. Aqui são apenas os fatores primos. Em minuto algum aqui eu descobri quais são os divisores de 144. Tá? E reparem que nem vale a pena descobrir quais são os divisores e depois multiplicar todos eles, me toma mais tempo e me gera cálculos mais complexos, gerando uma probabilidade maior de erro. Ao invés disso, eu posso simplesmente pegar isso aqui, ó. Produto dos divisores inteiros de um número é igual, tá aqui, ó, uma palhinha para vocês. Produto dos divisores inteiros vai ser igual a menos o número em questão, no caso aqui 144, elevado à quantidade de divisores naturais, que é D. Tá lá. Que pode ser facilmente obtida por esse método daqui de cima. Agora, produto dos divisores naturais. Se eu pedir o produto dos divisores naturais, eu vou simplesmente elevar o n, e não o menos n, apenas o n, elevado a d sobre 2. Tá ok? Bem, como ele pede, é sempre importante a gente olhar lá novamente o que está sendo pedido. Como ele pede quantidade dos divisores inteiros, a gente vai utilizar essa formulazinha daqui de cima. Eu vou pegar aqui, ó, 144 já está decomposto, 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Aqui, produto vai ser igual a menos 144, tá aqui, ó, menos n, elevado a d. Quem é o d? Quantidade de divisores naturais, está lá, ó, 15. Então, menos 144 elevado a 15. Destrinchando isso daqui, reparem que o menos 144 vale 2 elevado à quarta vezes 3 elevado ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó. Isso daqui é o 144, 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. Como eu estou pedindo menos 144, está aqui o menos, ó, linkado ao 144. A única diferença é que o 144 aqui está escrito na forma de fatores primos, tá certo? Mantenho a mesma coisa, mantenho tudo isso elevado a 15. Agora vou destrinchar. Lembra daquela propriedade de potenciação? Quem não lembra, dá uma olhadinha lá na aula, que a gente fala que a potência de um produto é a mesma coisa que elevar cada fator a esse produto. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 2 à quarta elevado à quinta.
O 2 à quarta elevado à quinta vai virar potência de potência, aonde eu repito a base, tá aqui, repetir a base 2 e vou multiplicar os expoentes. 4 vezes 15 vai dar 60, vezes, aqui é a mesma coisa, 3 elevado ao quadrado elevado a 15. Então aqui repito a base 3 e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 15 vai dar 30. Mantenho aquele menos, tenho lá menos 2 elevado a 60 vezes 3 elevado a 30. Resposta. As opções não estão aqui, mas as opções vocês veriam que são opções também muito próximas. Então, se você errar algum detalhe aqui na correção, você vai acabar errando lá na marcação. Tá certo? Ok. Questão 15. Questão 15, também do Colégio Naval. O número 583, AB, reparem, AB aqui não é que esteja multiplicando por A e por B, são algarismos desse valor. O número, esse número aqui, de 5 dígitos, é divisível por 9. O valor máximo da soma dos algarismos A e B vai valer. O que eu tenho que fazer? Aqui, o que eu preciso fazer é o seguinte. Primeira coisa, ao ser divisível por 9, significa que, qual é o critério? A soma dos valores absolutos, vou botar aqui em negrito, ó, a soma dos valores absolutos dos algarismos do número tem que dar um valor divisível por 9, ou múltiplo de 9. Bem, resolvendo isso, eu tenho ali 5 dígitos. 3 deles eu sei qual é o valor. Então, eu vou somar 5 mais 8 mais 3 mais A mais B. O 5 mais 8 mais 3 já vai estar aqui, dando 16. E aqui eu tenho A e B, ainda para serem somados. Eu tenho que transformar isso daqui num múltiplo de 9. Para começar, poderia ser A mais B dando 1. A mais B dando 2. 2 mais 16 daria 18. 18 é múltiplo de 9. Então, já serviria até um certo ponto. Mas reparem que eu peço o maior valor possível da soma de A e B. Então, vamos verificar se existem possibilidades maiores. Múltiplos de 9, o número precisa ser múltiplo de 9. E são múltiplos de 9 que tem que ser maior do que 16. Eu tenho que começar a ler do 18 em diante. Até porque o 16 não é múltiplo de 9. Por que esse 16 está aqui? Porque é o meu ponto de referência. São os únicos valores que eu tenho inicialmente para poder somar. Ok? Posto isso, quais seriam os múltiplos na sequência? 18, 27, 36, 45 e assim por diante. Mas vamos reparar, o 18 a gente já analisou. A mais B daria 2. Reparem, quando eu falo A mais B dando 2, não significa que o A vale 1 e o B vale 1. A pode valer 0 e o B valer 2, ou vice-versa, ou também o A valendo 1 e o B 1. Então, eu tenho diversas possibilidades, tá? Vocês vão reparar aí nesse tipo de exercício que vocês conseguem encontrar a soma, mas vocês não conseguem encontrar exatamente qual é o valor de A e qual é o valor de B. E nem precisam ficar se detendo a isso. Porque tem muito aluno que, ao pedir qual o valor da soma de A e B, ele vai tentar achar o A, achar o B, para depois somar. Quando o certo é ele já encontrar direto a soma, pelo menos nesse tipo de enunciado. Vamos lá. Para o resultado 18, a gente já destrinchou. Mas vamos supor que o resultado desse 27. Por que 27? Porque preciso que ele seja múltiplo de 9. O próximo múltiplo de 9 maior do que 18 é o 27, tá lá. 16 é fixo, porque eu não mudo essa soma aqui inicial. Bem, então eu vou ter 16 mais A mais B, tendo que gerar esse resultado daqui. Tendo que gerar o quê? 27. Para que 16 mais alguma coisa dê 27, significa que o A mais B tem que valer quanto? 11. Seguindo, agora vamos supor que eu tivesse que chegar no 36.
eu teria 16 mais A mais B para chegar no 36. Ora, mas se 16 eu já tenho, para chegar em 36 falta 20. Para chegar em 20, a soma de A mais B para dar 20, a soma de A mais B maior possível é 18. Porque reparem, se cada um deles é apenas um algarismo, o maior algarismo que eu posso trabalhar em cada lacuna aqui é o 9. Então, se aqui fosse 9 e aqui fosse 9, a soma máxima daria 18. Seria uma soma que não atenderia a essa questão daqui. Mas a soma máxima de A mais B daria 18, que somado com 16 daria 34, não é múltiplo de 9. Então, para eu juntar todas as condicionantes possíveis, todas as condicionantes que a questão exige, a minha maior soma possível de A com B vai ser o valor 11. Tá legal? Beleza. Então, A mais B máximo vai valer 11. Resposta letra D de dado. Vamos repassar aqui de uma maneira mais simples agora. Tá? A gente esmiuçou nos mínimos detalhes para a galera poder entender toda a circunstância que envolve essa questão. Agora, o que você precisa é, ao olhar para esse número, entender que a soma dos valores absolutos dos algarismos tem que dar um múltiplo de 9. 16 é o teu ponto de partida, não é múltiplo de 9 o 16, mas é o teu ponto de partida porque é a soma do 5, do 8 e do 3. O A e o B você não sabe os valores. Agora, ao somar tudo, você vai ter sempre 16 mais A mais B, que vai ter que ser ou igual a 18, ou igual a 27, ou igual a 36 e assim sucessivamente, que esses daqui são os múltiplos de 9. Beleza. Agora, aqui, quando eu considero 18, o resultado dando 18, a soma de A com B daria 2, porque 2 mais 16 dá 18. Quando eu considero 27, que é o próximo múltiplo de 9, a soma de A com B daria 11, porque 11 com 16, 27. Agora, quando eu considero 36, a soma de A mais B teria que dar 20, porque 20 mais 16 daria o 36. Mas isso não me serve, porque o maior valor que eu poderia achar no lugar de A seria um 9, e aqui um outro 9. 9 mais 9 daria 18. 18 mais 16, 34. Então, eu não chego no 36, nem em ninguém maior do que o 36. Eu tenho que parar aqui, e aí, como aqui o maior valor é 27, o maior valor possível, então, para a soma de A mais B vai ser 11. Tá bom? Porque 11 mais 16 vai me dar aqui o 27. Legal? Então, essa abordagem é mais rápida, mas é importante vocês entenderem o porquê das coisas, por como é que a gente vai esmiuçando esse raciocínio daí. Tá legal? Beleza, ok. Vamos agora para mais uma questão também aí, da banca do Colégio Naval. São sempre questões muito bem elaboradas. Não são questões, em geral, de resoluções extensas, são questões que você precisa abordar prioritariamente quesitos conceituais, mostrar que você tem domínio do conceito e dos métodos que você está utilizando para a resolução. Aqui nessa questão número 16, está pedindo lá o seguinte, sabendo que o resultado de toda essa conta daqui, todo esse produtório daqui, de 12 até 1, depois somando 14 unidades, o resultado de tudo isso é divisível por 13. Eu vou analisar o resto dessa divisão, de todo esse valor daqui, vamos marcar ele aqui, de todo esse valor daqui, tá aqui, sublinhado, por 13. Na verdade, aqui já diz que ele é divisível por 13. Então, se ele é divisível por 13, esse resto daqui vai ser 0. Mas aí ele pede para calcular o resto da divisão desse outro valor. No caso aqui, vamos marcar por 169. Ora, é óbvio que a banca não vai estar querendo que você faça todo esse cálculo. Isso já tem que te chamar a atenção. Não vai querer que você faça todo esse cálculo 13 vezes 12, pegar o resultado, multiplicar por 11, multiplicar por 10, o resultado disso tudo multiplicar por 9 até chegar a 1,
e depois dividir por 169. E é óbvio também que ela não vai te fornecer tudo isso daqui, ó, à toa. Repare que se você observar aqui, ó, fizer uma brincadeira aqui, ó, de jogo de 7 erros, você vai ver que tem uma similaridade muito intensa disso que está aqui em cima com isso que está aqui embaixo. A diferença desse valor daqui de cima é que aqui não tem o 13 multiplicando. Beleza. E aqui embaixo tem o 14 sendo somado e aqui não tem. Aqui é 13, mas reparem que 169 não é coincidência. 169 é exatamente o 13 elevado ao quadrado. 13 vezes 13 dá 169. Então, esse tipo de sacada é muito importante. Isso daí a gente vai pegando com a prática, tá? Vai pegando com... À medida que a gente vai praticando, a gente vai desenvolvendo esse poder de observação, mas isso é extremamente importante até mesmo antes da gente começar a resolver, tá? Para a gente escolher o caminho correto da resolução, o caminho mais prático aí para a gente resolver. Vamos lá. Posto isso, olhem lá. Eu vou chamar esse valor daqui, ó, de 12 até 1, esse produto daqui, posso chamar de y. Eu não preciso fazer esse cálculo, eu posso simplesmente chamar ele de y. Então, em cima eu teria y mais 14, e embaixo eu teria isso daqui, ó, tudo também é y. Só que a diferença é que aqui tem o 13 multiplicando y, então aqui embaixo eu teria 13 vezes y. E embaixo eu não preciso somar o 14, não tenho 14 lá embaixo. Posto dessa forma, eu tenho que aquele valor lá de cima, que é o y mais 14, ao ser dividido por 13, dá resto zero. Porque ele fala que todo esse valor é divisível por 13. Então, tá lá. Daria resto zero. E aqui do lado, eu teria a seguinte conta. 13 vezes y dividido por 169. É o resto dessa divisão daqui que eu preciso, que eu quero achar. Tá ok? Beleza. Seguindo aqui. Então, até aqui, eu organizei os dados que o próprio enunciado já nos fornece. Então, o passo principal é esse, é interpretar, é ordenar, organizar essas informações fornecidas pelo enunciado. Vamos lá, vocês vão ver que aqui é fácil. E se isso daqui, dividido por 13, dá resto zero, se eu tivesse y mais 1 dividido por 13, também daria resto zero. Ué, por quê, professor? Porque se eu tiro de 13 em 13 unidades aqui, eu vou continuar tendo um múltiplo de 13. Então, y mais 14 menos 13 unidades, eu passo a ter y mais 1. Ok, se y mais 1 dividido por 13 dá zero, y dividido por 13 vai dar o quê? Vai dar resto 12. Por que resto 12? Reparem, eu aqui, se eu somar, se y dividido por 13, vamos fazer de trás para frente aqui para vocês entenderem. Se y dividido por 13 dá resto 12, se está sobrando 12 unidades aqui e eu somasse mais uma unidadezinha aqui, o resto passaria a ser 13. Se o resto fosse 13, ele não continuaria sendo resto. Ele poderia ser novamente dividido, dando resto zero. Então, se eu somo uma unidade aqui, eu os transformo o y em y mais 1, deixando a divisão exata. Beleza? Então, ok. Eu cheguei a esse padrão daqui. O que isso daqui vai me importar? Reparem bem. Reparem bem que aqui eu consegui achar a resposta do resto de y por 13. O resto seria 12. Mas o que ele quer é esse valor daqui. Que valor é esse? É 13 vezes y. E ele quer o resto disso não por 13. Ele quer o resto disso por 169. Mas quem é 169? 13 vezes 13. Então, de certa maneira, eu poderia simplesmente aqui, para calcular o meu quociente, eu poderia simplesmente simplificar esse 13 daqui com esse 13 daqui. Mas o que ele está pedindo não é para calcular o quociente, o que ele está pedindo é para calcular o resto. Bem, o maior resto possível de uma divisão é o divisor menos uma unidade. No caso aqui,
seria o 12. Mas aqui o divisor deixou de ser 13, o divisor passou a ser 169. Então, para encontrar esse resto de 13y por 13 vezes 13, basta eu pegar o resto de y por 13 e multiplicar esse resto por esse produto aqui, por esse novo fator do dividendo. 12 vezes 13 vai dar 156. Tá ok? Beleza. Então, seguindo aí, a resposta dessa questão, 156. Tá bom? Vamos lá? Vamos dar aquela repassada rápida para ver se vocês pegaram realmente aí o fio da meada. Ele te apresenta dois valores. Esse valor daqui e diz que esse valor é divisível por 13. Então, esse valor dividido por 13 vai dar resto zero. Só que é um valor gigante. Ele apresenta um outro valor gigante e pede o resto desse novo valor por 169. As coincidências, entre aspas, aí, que existem no enunciado é que esse valor gigante ele está embutido nesse valor gigante daqui de baixo. Se eu chamar todo esse produtório daqui de y, aí em cima eu vou ter y mais 14, embaixo eu vou ter 13 vezes y. Bem, a divisão de y mais 14, que é esse valor daqui de cima. Vamos lá. A divisão desse valor daqui, né, mais 14 unidades, dividido por 13, dá resto zero. Tá aqui, ó, y mais 14 dividido por 13 dá resto zero. Aqui, em segunda mão, o que eu quero achar é o valor de 13 vezes y dividido por 169, mas não é o quociente, eu quero achar o valor desse resto. Posto isso, desenvolvendo aqui, ó, eu vou ter que se y mais 14 dividido por 13 dá zero, o y mais 1 dividido por 13 também vai dar zero. Ok? Porque se eu tiro 13 unidades daqui do dividendo, ele continua sendo múltiplo de 13. Se o y mais 1 dividido por 13 dá zero, então o y dividido por 13 vai me gerar resto 12. Tá? Ou, novamente aqui, para quem teve dificuldade nessa passagem daqui. Por que vai gerar y mais 12? Analisem o inverso aqui. Se eu somar uma unidadezinha a esse resto, ele vira 13. Se ele virar 13, ele deixa de ser resto. E o que significa somar uma unidade aqui? Significa somar uma unidade aqui no dividendo. Tá legal? Beleza. Agora, recapitulando aqui a conta que eu quero chegar. 13y dividido por 13 vezes 13. Por quê? É aqui, ó, 169 é 13 vezes 13. Professor, por que eu não posso simplesmente cortar esse 13 com esse 13 para obter a minha resposta? Lembrando, eu não estou pedindo o quociente, eu estou pedindo o resto. Se tivesse pedindo o quociente, poderia tranquilamente, ó, simplificar um 13 com outro e achar a tua resposta. Agora, como eu estou pedindo o resto, à medida que eu aumento o valor do meu divisor, eu aumento a possibilidade do meu resto máximo. Então, meu resto por 13 dava 12. Agora, o resto aqui, por 13 vezes 13, é assim, basta eu simplesmente multiplicar aqui, ó, esse 12 aqui por esse 13. Da onde que vem esse 13 daqui? Daqui, ó. Eu estou multiplicando o meu dividendo, que seria y, estou multiplicando ele por 13. Então, ao dividir por 13 vezes 13, basta que eu multiplique esse resto daqui, 12, por 13, obtendo ali o 156. Resposta D de dado. Ok? Beleza. Vamos lá para a questão 18. Também é uma questão do Colégio Naval. E ela pede o seguinte: o número 12 é o máximo divisor comum entre os números 360 A e B, só que tomados 2 a 2. O que isso significa? Que o MDC vai ser 12 tanto entre o 360 e o A, entre o 360 e o B e entre a combinação de A e B. Tá ok? Sabendo que A é maior do que 100 e menor do que 200 e que B também está ali, ó, entre 100 e 200,
Pode-se afirmar que a soma de A mais B vai valer. Vamos lá, vamos destrinchar essa questão daí. É uma questão bem interessante, tá? Ela retoma aí vários aspectos conceituais, mas se a gente organizar de maneira adequada, vocês vão ver que ela é bem tranquila. Primeiro, MDC entre 360 A e B vale 12. Só que aqui eu coloquei tomados 2 a 2. Por quê? Porque o MDC entre 360 e A também vale 12. Entre 360 e B e entre A e B, todos eles valem 12. MDC é o que eu encontro abordando os fatores comuns de menor expoente. Então, se eu vou calcular o MDC entre dois ou mais valores e faço a decomposição em fatores primos desses valores, depois basta eu pegar os fatores que são comuns a todos, os fatores primos que são comuns a todos, e abordar apenas aqueles que tiverem o menor expoente. Tá ok? Beleza. O único valor que eu posso decompor aqui dos três é o 360, que eu não sei quanto vale A, não sei quanto vale B. Então, 360 aqui decomposto vai me gerar 360 vai ser igual a 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado à primeira potência. O que eu faço aqui? O 12. Por que é interessante eu fazer a decomposição do 12? Porque para eu entender quais são os fatores comuns aqui que fazem parte desses três valores para me gerar o 12. Então, quais são os fatores comuns? Aqui, ó, se o 12 é o MDC, e o MDC é gerado pelos fatores comuns menor expoente, se eu decomponho o 12, eu obtenho esses fatores. 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado à primeira potência. Eu também sei que A é múltiplo de 12, óbvio, B é múltiplo de 12. E tanto A quanto B estão no intervalo entre 100 e 200. Então, eu tenho que aqui que os múltiplos de 12, eu vou precisar trabalhar com múltiplos de 12, maiores que 100, menores que 200. Se eu começar a investigar ali, né, que se eu calcular o primeiro múltiplo de 12 aqui maior do que 100, eu vou chegar a 108. Para eu calcular os próximos, é só eu somando de 12 em 12 unidades. Termino aqui no 192. Por quê? Porque se eu somar 192 mais 12, eu já extrapolo 200. Ok? Já vai me gerar o número 204. O que não me interessa pela condição desse intervalo daqui. Bem, posto essa linha de cima, reparem, aqui tem um intervalo, mas são justamente a sequência desses múltiplos aí de 12 até chegar a 192. Se eu considerar esses valores divididos por 12, lembrando que 12 envolve justamente os fatores comuns que formam esse MDC, que está aqui, ó, o MDC entre eles vale 12, se eu dividir por 12 cada um desses valores, eu estou tirando justamente os fatores comuns. Então, vou decompor aqui, dividir 108 por 12, vai dar 9. Obviamente, os próximos, eu não preciso exatamente fazer a divisão. 120 por 12 vai dar 10, ou eu poderia simplesmente multiplicar 12 pelos sucessivos números naturais. 12 vezes 11 vai dar o 132, depois vai vir o 12 vezes 12, que vai dar o 144, 12 vezes 13, 14, 15, 16. 12 vezes 16 dá aqui, ó, 192. Por que eu vou analisar essa linha de baixo? Obviamente, fica mais fácil e ela vai me atender perfeitamente. Por quê? Porque justamente esses valores daqui de cima sem os fatores comuns, que é o 12, que estão aqui no 12, tá? Porque eu dividi cada um deles por 12. Agora, ao analisar esses fatores de baixo, se eu observar que dois ou mais entre eles apresentam outros fatores comuns, então eu tenho que eliminá-los. Porque se eles apresentarem mais algum fator comum, o MDC deixa de ser 12, passa a ser alguma coisa maior do que 12. Por exemplo, entre o 10 e o 12, existem fatores comuns.
como o 2, por exemplo. Só que seria um 2 a mais, um fator a mais, além dos fatores que já estão aqui no 12. E o que geraria, obviamente, por exemplo, 12 vezes 11 dá 132. 12 vezes 10 dá 120. 12 vezes 12 dá 144. Então, o MDC entre 120 e 144 já não vai ser o 12, já vai ser algo maior do que o 12, porque existem mais fatores aqui comuns, ok? Então, é esse tipo de situação que eu tenho que eliminar. Então, vamos lá. 10 e 12 eu elimino. Obviamente, o 12, entre o 12 e o 14 também eliminaria, ou entre o 10 e o 14 também eliminaria. São todos aqueles que tiverem gerar mais algum fator comum. Então, quem é que não vai gerar esse tipo de fator? São justamente os fatores primos aqui, ó, o 11 e o 13. Ok? Então, basta agora eu multiplicar 12 vezes 11, que vai dar 132, está aqui, e o 12 vezes o 13, que dá 156. Nesse caso aqui, desse tipo de problema, eu consegui achar exatamente quem é o A e quem é o B, e não achar diretamente a soma. Ora, mas se eu consigo achar quem é o A e quem é o B, agora só me resta o quê? Fazer essa soma. Ao somar 132 com 156, está ali, 288. Letra C é a resposta, ok? Beleza? Tranquilo isso daí? 288 aqui, grifando. Gente, se vocês estiverem bem com as questões conceituais, tá? Se vocês não estiverem, por exemplo, só calculando MDC mecanicamente, se vocês entenderem a interpretação de que MDC significa ali o máximo divisor comum e pode ser obtido pelos fatores comuns de menor expoente, tiverem atenção aqui que o MDC nesse caso está sendo em relação aos 3 números, mas tomados 2 a 2, que os múltiplos aqui de 12 vão ter que estar nesse intervalo, vocês resolvem de boa a questão, mas percebam que a atenção nesse tipo de questão está inteiramente voltada a analisar se você realmente está dominando os conceitos teóricos e não simplesmente se você sai resolvendo mecanicamente. Tá legal? Beleza. Vamos lá, vamos para a próxima? Questão de número 19, também Colégio Naval. Olha o que acontece nessa questão. Se x e y são números inteiros e positivos, representa-se como o máximo divisor comum, está aqui, ó, o máximo divisor comum, também estou falando de MDC, é um assunto bastante cobrado, o MDC de x e y por, está aqui, ó, MDC de x e y. Assim, o número de pares ordenados x e y, que são soluções desse sistema, repare, eu aqui, todo esse enunciado daqui, simplesmente está falando que os números são x e y, e que o máximo divisor comum entre x e y eu vou representar por MDC de x e y. Está aqui. Agora, posto isso, eu quero definir quantas combinações de valores aqui eu vou poder substituir aqui nessa situação. Repare, eu tenho que a soma de x com y dá 810 e que o MDC entre x e y vale 45. Perdão. Tá aqui. Como é que eu resolvo esse tipo de situação? Vamos lá? Ora, eu tenho que x e y vão pertencer aos inteiros o que? Positivos, ok? Eu tenho que a soma entre eles vai dar 810 e que o MDC entre eles vai dar 45. Se eu fizer a decomposição de 45, eu vou descobrir que 45 vai ser igual a 9 vezes 5.
9 quem é? 3 ao quadrado. Então, está aqui, ó, 3 ao quadrado vezes 5. Eu vou pegar e vou dividir o 810 pelo 45, obtendo aqui 18 e resto 0. Mas, professor, por que isso é importante? Olhem só a sacada aqui nessa situação. Se eu divido 810 por 45, obtendo 18, eu tenho aqui a minha referência máxima dentro dessa combinação daqui, dentro dos valores que eu vou estar analisando para que a combinação entre eles me gere um MDC igual a 45. Vamos lá. Se 810 dividido por 45 é igual a 18, quais são as combinações aqui de valores que somados vão dar 18? 0 e 18, 1 e 17, 2 e 16 e assim por diante. Vou aumentando uma unidade aqui e diminuindo uma aqui, mantendo essa soma igual a 18, ok? Beleza. Posto isso, reparem que se eu pegar cada combinação dessas daqui, tá, e multiplicar por 45, eu vou obter justamente os números que somados dão 810. Que quando eu peguei 810 e dividi por esse 45 daqui, que é justamente o máximo divisor comum entre x e y, eu obtive essas fragmentações. Mas se eu pegar, por exemplo, aqui, vamos escolher um qualquer aqui, o 2 e o 16. Se eu pegar 2 vezes 45, esse 2 aqui, ele já está fragmentado. Então, se eu fizer 2 vezes 45, vai me dar aqui o 90. Se eu somar aqui 16 vezes 45, vai me gerar justamente a diferença aqui para os 810. Ok? Vai me gerar ali no caso, exatamente já tenho 90, os 720 de diferença, ok? 16 aqui vezes o 45, vai dar 45 vezes 10, 450, 45, 270. 270, 450, vai me dar os 720 aqui de diferença, tá legal? Ok, mas quais são os pares ordenados que eu preciso eliminar aqui? Quais são as combinações, na verdade, que eu preciso eliminar? São aquelas cujos valores não forem primos entre si. Por quê? Porque, por exemplo, entre o 2 e o 16, ainda existe o fator 2 comum entre os dois valores. Então, isso vai fazer com que o M, ao multiplicar aqui por 45, né, eu inclua mais um fatorzinho 2 aqui, tanto quando eu multiplicar o 2, quando eu multiplicar o 16. Afinal de contas, dentro do 16, existe esse fator 2. Haja vista que o 2 e o 16 não são valores primos entre si. Então, o que acontece com isso daqui? Ele se torna um elemento que não me serve, porque vai fazer com que o MDC entre x e y seja maior que 45, ou seja, seja diferente de 45. Quais são as únicas combinações aqui que são primos entre si? O 1 e o 17, o 5 e o 13 e o 7 e o 11. São 3 combinações que vão me gerar, na verdade, 6 pares ordenados. Por quê? Lembrando que par ordenado, a ordem influencia. Então, 1 e 17 é diferente de 17 e 1. Então, para esse daqui eu tenho 2 opções, mais 2 opções aqui, mais 2 opções aqui. Tá legal? Beleza, gente. Para quem ainda tiver com dúvida, é só prestar atenção nessa situação daqui, ó. Quando você vai multiplicar cada um desses valores, opa, cadê o cursor? Reparem que é a mesma coisa que você está fazendo o seguinte produto. Quando eu dividi 810 por 45, obtive 18. Se eu multiplicar 18 por 45, obtenho novamente 210.
mas eu estou falando da soma de dois valores que dão 810. Reparem que se eu pegar, por exemplo, aqui o 1 e o 17, é a mesma coisa que 45 vezes o 18, é a mesma coisa que fazer 45 vezes 17 mais 1. Ok? Vai dar exatamente aqui o mesmo valor. E sendo que esses valores que estão aqui são primos entre si. Tá legal? Ok. Vamos trabalhar então com a questão de número 20. Para fechar esse nosso bloco de questões aí, vamos trabalhar aqui agora com a questão da SpaceX. Qual o menor número pelo qual se deve dividir? Reparem que vai ser o mesmo valor, tá? Para dividir tanto 1.679 e 2.352. A única diferença é que na divisão de 1.679 por esse número, eu vou encontrar o resto 41. E na divisão de 2.352 por esse número, eu vou encontrar o resto de 77. A nossa missão é descobrir que número é esse. Reparem, o que eu vou começar fazendo é, em 1679, eu vou retirar esse daqui, esse resto aqui, 41. Ora, se eu retiro o resto 41, quando eu for dividir esse valor pelo tal número em questão, eu vou encontrar uma divisão exata. Perfeito? A mesma coisa, 2.352, se eu vou retirar o resto 77, significa que 2.275 aqui, que é a resposta dessa conta, quando eu dividir 2.275 por esse número daqui em questão, que eu ainda não sei qual é o valor, eu também encontrarei uma divisão exata. Ora, então esse valor, ele é um número que é divisor tanto desse, de 1638, como é um divisor de 2.275. Então, eu estou falando de um divisor comum entre esses dois valores. Então, o que eu posso começar aqui fazendo é justamente o MDC entre eles. Posso utilizar aqui o algoritmo de Euclides. Então, 2.275 dividido por 1.638, começa aqui, ó, vai dar 1, resto 637. Esse resto daqui, ele vai vir para cá, olha aqui a seta verde indicando. Vou fazer 1.638 dividido por 637, que vai dar 2, resto 364. Esse resto vai vir para cá. E assim eu vou dando essa sequência, vou fazendo essa sequência de cálculos aqui, até chegar aqui, ó, a 91. Quando eu chego aqui, 273 dividido por 91 vai dar 3, resto 0. Quando o resto é 0, significa que eu terminei o meu MDC. Quando eu termino, eu pego o último valor aqui na linha do meio. Então, o MDC entre eles é 91. Mas reparem, o 91 já vai ser a minha resposta? Sim, porque o 91 já vai ser esse valor que divide tanto 1.679 quanto 2.352. Ora, se 91 é divisor comum desse valor daqui de baixo e divisor comum desse valor daqui de baixo, vamos pensar de maneira invertida. Se eu pegar 1.638, deixa eu posicionar a página aqui um pouquinho mais. Se eu pegar 1.638 e dividir por 91, o resto vai dar 0. Ora, se eu somar a 41 unidades a 1.638, eu vou chegar justamente a 1.679, que ao ser dividido por 91, passa a dar exatamente esse resto daqui, ó, que foi adicionado. A mesma coisa aqui, 2.275, ao ser dividido por 91, vai dar resto 0, divisão exata.
Se eu passo a somar o 77, eu vou passar a obter justamente esse 77 como resto. Aqui, somando isso com isso, eu vou obter 2.352. Se eu fizer a divisão de 2.352 por 91, eu vou obter justamente o resto de 77. Ok? Beleza, galera. Tem muita gente que pergunta o seguinte: professor, você está perguntando aqui qual o menor número e aqui você calculou o máximo divisor comum. Repare, eu calculo o máximo divisor comum entre esses dois valores daqui, ou seja, que são os valores após a retirada dessa diferença daqui, dessa diferença aqui dos restos. Então, eu preciso calcular o maior divisor comum aqui para poder ter o valor que seja comum a eles dois e que, ao ser dividido, mantenha exatamente esses restos. Porque, de caso contrário, se eu trabalhasse com outro tipo de valor, tá? Um outro divisor comum entre eles, esse resto daqui poderia ser diferente. Então, não me serviria para essa condicionante aqui do exercício. Tá ok? Gente, se permanecer alguma dúvida, postem nos nossos comentários, solicitem lá, a gente reforça ou a correção de um determinado gênero de questão ou faz a abordagem mais específica e aprofundada de um determinado conteúdo. No mais, tenho certeza que se vocês se reportarem às nossas aulas teóricas de cada um desses conteúdos, vai estar muito bem esmiuçado todo esse tipo de detalhamento, tá bom? Grande abraço, até mais.